Quem sai, quem fica, quem pode ser negociado? Nesse conteúdo aqui eu vou te trazer basicamente um raio-x de como estão as negociações do Internacional agora nesse finalzinho de temporada. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Muito se fala sobre saída de Johnny, a saída do Daniel, a saída do Kehler, o Edenilson no Galo, mas assim, eu acho que a gente tem que fazer um ponto, botar um ponto a partir de agora e a gente fazer mais ou menos um emaranhado do que tá rolando nas negociações do Inter. Quem chega, quem sai, quem pode vir, né? Como é que estão as questões dos empréstimos, inclusive os emprestados que o Inter vai ter de volta agora. Então, tem muita coisa para a gente falar sobre isso aí, então fica comigo até o final do conteúdo, beleza? Já chega deixando aquele teu joinha bacana, né? Teu like, para fortalecer o conteúdo aqui, também te inscreve no canal. Já falei ontem aqui, inclusive, nós estamos com mais de 600 inscritos nesse mês. Tá bem bacana o que a gente está fazendo, essa parceria, beleza? Desse lado aqui com as informações e vocês com essa interatividade, com vocês cada vez deixando like, se inscrevendo, compartilhando as lives, né? Sempre é muito importante. E lembrando, né, cara, que ainda é Copa do Mundo, a gente tá com um monte de jogo bom para botar uns pila no bolso e aí a pegada é entrar em KTO.com e garantir uns pilinha, beleza? Tu vai lá com o cupom Ernest, ganha 20% de free bet. E aí, meu amigo, é só vir brincar com a gente aqui. Vamos lá. Eu quero falar assim, ó. Eu vou dividir em três, tá? A galera que volta de empréstimo, a galera que deve sair, quem o Inter tá de olho neste momento, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar com quem sai. Quem sai é assim: o Everton. Lateral direito. O Inter não vai exercer a opção de continuidade do empréstimo junto ao Bragantino, tá? Ponto 1. Isso, ou seja, o Inter vai ao mercado para buscar um lateral direito. E daí a gente vai falar sobre o lateral direito lá no quem vem, quem pode vir, tá? Então, o Everton é o primeiro que sai. O Lisiero também já saiu. Outro volante. Ou seja, sem o Gabriel, sem o Lisiero, a gente está precisando de um primeiro volante. Por isso que o Inter está no mercado em cima de um jogador dessa função. Ponto. O Lisiero, que custava 3 milhões de euros, óbvio que não ia, né? O Inter não ia exercer essa opção de compra, até tentou fazer algum bastidor, de repente envolvendo alguma negociação com o São Paulo, mas o São Paulo não aceitou, volta o Lisiero para lá. Gustavo Maia está saindo também. Gustavo Maia está saindo, que ele estava emprestado, né, junto ao Barcelona, vai voltar para lá, tem contrato até 31 de dezembro, está saindo e não tem, assim, até se foi especulado que de repente poderia continuar aqui, tá? Mas não era, pelo menos, a tendência até onde a gente fala nos bastidores. Depois tem o zagueiro Roberto que volta, ele teve uma lesão no joelho, né? Depois ele voltou e tal, ficou treinando, trabalhava inclusive nos depois dos jogos, né, que o Inter fazia, quando compunha grupo, né? O zagueiro compunha grupo para então não os titulares de repente estavam em algum trabalho de recovery, em alguma coisa do gênero, e aí faltava a gente, o Roberto ia junto. Vai sair porque o vínculo está encerrando agora no final da temporada. E tem os emprestados, né, cara? Tem os emprestados que aí também a gente vai falar sobre isso, que estão voltando, mas que encerram o contrato. Tá? Nós vamos falar sobre isso agora. Dos emprestados que estão encerrando o contrato, tem três. O Thiago Galhardo, que está emprestado para Fortaleza, o Inter pagava inclusive uma parte do salário. Isso é importante, porque o Inter pagando uma parte do salário vai ter mais uma redução de folha e vai poder investir esse dinheiro em outros jogadores. O Inter pagava ali em torno de 250 mil para o Fortaleza. Então já começa por aí, já tem 250 mil a mais, entre aspas, né, para poder pegar e investir em jogador. Tem o Lisier, o Lindoso, melhor dizendo, desculpa, com o Ceará, que o Inter também pagava 70 mil para o Ceará. Tá encerrada
a questão com o empréstimo, né, o vínculo, na verdade, com o Inter, e aí agora o Lindoso toca a sua vida. E também tem o Sarrafiore, que estava no Vasco, mas o Vasco pagava praticamente todo o salário do Sarrafiore. Também não fechou aqui, não vai voltar, já acabou o contrato, agora 31 de dezembro ele segue a sua vida. Mas tem três jogadores, é melhor dizendo, nos empréstimos, que a gente pode pegar e pode falar melhor, que são nas anotações aqui, ó. O Lucas Mazzetti. Lucas Mazzetti chegou, é um lateral direito, fazia parte da galera que ganhou ali o Campeonato Brasileiro, né? Ganhou as principais taças do Inter no ano passado com o Sub-20. Chegou a jogar, inclusive, não foi no ano passado, foi 2020 isso, tá? E aí chegou a jogar, inclusive, o jogo contra o Corinthians, né? Do nada, o Abel vai e coloca ele, né? Todo mundo diz que o Abel errou, na verdade queria botar outro jogador, mas acabou botando ele naquele jogo contra o Corinthians dos 20 centímetros do Edenilson. Ou seja, um lateral, pelo menos para compor grupo nesse momento, enquanto o Inter vai para o mercado. O Inter ainda indo para o mercado para buscar um reserva ou até uma sombra para o Bustos, né? Porque depois agora de liberar o Everton, não vai ter um reserva para a posição. Isso é um grande problema que o Internacional tem que resolver agora. Daí ainda tem o Nicolas, o centroavante, que estava emprestado para a Ponte Preta, que também deve retornar, mas esse aí provavelmente vai rodar mais um pouco, daqui a pouco até vai ter seu contrato rescindido, pelo menos não é. Ninguém fala nada do Nicolas a respeito de alguma chance, alguma coisa assim, até porque a gente tem o Luca, também que está em grande destaque no Sub-20, deve ser aproveitado agora pelo Mano nesse início de temporada 2023, e também o Peglow, né, cara, que é o meia, que estava emprestado para o Atlético Goianiense, se envolveu em algumas questões extra-campo lá, né, apareceu nas redes sociais fumando narguilé e tudo mais, então não sei também para onde ou o que pode acontecer com ele. Também é outro cara que não se fala muito, não se especula muito de aproveitamento ou o que pode acontecer. E é uma pena, né, cara? Porque é um jogador que teve seleção brasileira, é um jogador que teve, inclusive, no Porto, tem uma experiência de Europa, se tu for analisar, mas, né, se perdeu aí agora nesse empréstimo para o Porto, para o Atlético Goianiense, melhor dizendo. E de todas as especulações de possibilidades de chegadas, por exemplo, a gente tem o Pedro Raul, que está fechando com o Vasco, né, que o Inter estava também em cima, dando uma olhada, o centroavante. Tem duas oportunidades, tá? Tem o Mateuzinho de Sampaio Corrêa, lateral direito, que o Internacional está também conversando aí, daqui a pouco podendo apresentar, daqui a pouco, anunciar daqui a pouco, porque é um jogador tranquilo para, de repente, fazer um investimento, porque tem valor futuro, e aí seria um cara para compor grupo do lado do Bustos, e também o Ranieri, né? Esse um volante do Avaí, que também o Inter tem não só um interesse, mas o William Thomas gosta muito também, que se sabe nos bastidores, ele estava de olho para pegar, de repente, trazer para compor o grupo. São jogadores que é interessante isso, né? Quando a gente fala com algumas pessoas do vestiário do Inter, a gente sabe as posições, a gente não, os nomes acabam não vindo em destaque, assim, ou tão diretos, né? A gente começa a especular esse jogador, e o Inter quase sempre sabe. O Inter quase sempre sabe a realidade do jogador. Ah, esse jogador aqui vai com um contrato até tanto, esse jogador aqui custa tanto. Então mostra que o Inter está especulando no mercado diversos jogadores para as posições aquelas que a gente vem falando. Centroavante, lateral direito, volante, mas, obviamente, a gente tem que continuar batalhando aqui os nomes e as possibilidades de negociação, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, eu espero que tu tenha gostado desse conteúdo. Muito mais para a gente pegar e se situar na realidade do que está acontecendo no Inter do que qualquer outra coisa. No mais, vou te pedir, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação. Toda manhã e finalzinho de tarde tem conteúdo novo aqui no meu canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!